As asas demoníacas nas costas de Beelzebub se espalharam e as asas de ossos envolvidos por um filme membranoso negro colidiram com a parede. Ele soltou uma luz penetrante de relâmpago trovejante seguido por uma imensa quantidade de fumaça vermelho sangue e branco. A expressão facial de Leyline ficou completamente sombria. Logo depois, muitos olhos compostos de Beelzebub emitem uma luz estranha. Como um mortal pode conhecer os pensamentos de um deus? Os deuses? Leyline ficou surpreso, mas assumiu uma expressão de desprezo. A meu ver, você é apenas uma presa. Apenas isso e nada mais. E assim, o rei soberano da gula Beelzebub, até nos encontrarmos novamente. Leyline colocou a mão no peito e executou um arco aristocrático gracioso de forma irrepreensível. No entanto, com este movimento, toda a sala foi rapidamente engolida por um raio sangrento. Rank 5 Imperador Serpente Nata Skill Devor. Seu corpo encolheu por várias vezes, mas a sombra de um Imperador Serpente Kemoin apareceu solidamente atrás das costas de Leyline. Embora ainda estivesse limitado por correntes espinhosas, não revelava nenhum vestígio de fadiga e, em vez disso, um assustador buraco negro se materializava diante de Leyline. Cachá! Cachá! Relâmpago penetrante atingiu sem pausa, rasgando a carne no corpo de Beelzebub. Gigantescos pedaços de carne entraram no buraco negro sem parar, e finalmente se tornaram uma energia vital vermelha e aterrorizante. O rosto de Leyline ficou vermelho um pouco, mas ele não absorveu completamente a energia, em vez disso usou sua habilidade inata devorar para purificar continuamente a essência energética de Beelzebub, até que finalmente se tornou uma pequena garrafa de líquido vermelho. Mortal! Magus viu. Eu não vou deixar você ir. Eu juro isso em meu nome, em nome de Beelzebub. Na prisão de raios sangrentos, a voz e a luta de Beelzebub tornaram-se cada vez menores, e por fim, desvaneceram-se. Quando Beelzebub havia desaparecido completamente, todo o arranjo de estrelas do pentagrama e poderosas runas nas paredes ao redor haviam desmoronado em um instante. Havia ainda um monte de marcas de mordida, como se alguma criatura aterrorizadora tivesse devastado a área. A existência desse tipo de lei, embora fosse apenas um doppelganger, ainda não era fácil de lidar. Contudo, Leyline residia no mundo dos magos e podia emprestar toda a força da palavra para reprimir Beelzebub, então ele manteve firmemente a vantagem. Através da matriz e runas de ligação, a força de Beelzebub foi continuamente suprimida e, finalmente, tornou-se um clone excessivamente fraco. Na história original do continente central, Beelzebub teve vários clones causando estragos. Finalmente, ele foi reprimido, mas seu corpo estava fragmentado, deixando para trás essas impressões de gula. E assim o poder atual de Leyline ainda estava no lado forte, mesmo nos tempos antigos. Consequentemente, lidar com um clone enfraquecido não era um problema. Quando a voz de Beelzebub havia desaparecido completamente da cela secreta, e até mesmo as leis da gula desapareceram completamente, só então Leyline lhe acariciou o queixo, com um traço de sorriso nos lábios. Um deus. Essa afirmação é bem interessante. Tendo vagamente adivinhado a origem de Beelzebub, Leyline não levou seu aviso e maldições para o coração, mas, em vez disso, olhou para o líquido vermelho escuro em sua mão. O pus vermelho escuro extremamente denso parecia ter a tendência de se cristalizar, e sua aura maligna permanecia continuamente ao redor da área do tubo de ensaio, que parecia muito aterrorizante. Bip! Corpo desconhecido de energia. Alta pureza. Contém o intenso poder das leis. Rico em energia corrosiva, não recomendado para uso do hospedeiro. O AI-chip examinou a substância e imediatamente deu seu feedback. Como esperado, mesmo após a purificação e sendo despojado pela habilidade Nata Devor, este tipo de energia do clone continha os genes originais de Beelzebub e informações de partículas de energia. Leyline acariciou seu queixo em pensamento. Com a existência das leis acima, já era possível marcar sua própria marca em sua alma, carne e até mesmo sua energia, assim como qualquer outra coisa. Mesmo esse clone projetado continha a marca de Beelzebub, assim como com o gigante de bronze feminino do Witwold, mesmo se houvesse apenas uma gota de sangue, depois de atravessar mundos ainda era possível abrir o espírito e renascer em uma nova vida. Se Leyline usasse esse tipo de essência energética,
embora ele pudesse obter enormes vantagens em um curto espaço de tempo, e até mesmo compreender as leis da gula, no final ele estava certo de que se pareceria com os muitos magos da história, como Robin. Leyland estava plenamente ciente desta prática corrupta, e de Kors não seria tão imprudente. Camada após camada de técnicas de selagem apareceu, girando em torno dos lados do tubo de ensaio. Selou o poder da energia vermelha escura original e só depois de completar este foi Leyland capaz de colocar o tubo de ensaio longe com alívio. A etapa final dos preparativos foi concluída. Depois de terminar tudo, Leyland não tentou imediatamente seu último esforço, mas, ao contrário, voltou para seu quarto e dormiu muito bem. Um sono sem meditação, sem cálculos e sem qualquer carga, relaxava muito o corpo e a mente de Leyland. Logo depois, ele encontrou um quarto silencioso e lentamente começou a recordar suas memórias. Desde o início do seu nascimento no seu mundo anterior, o crescimento e após a sua última experiência antimatéria falhou e a sua passagem das ilhas Chernobyl para o seu aprendizado na Academia Abissal Bon Forest, Teojose City, Extreme Night City Central Continente. Uma a uma, as novas lembranças emergiram continuamente, junto com muitas pessoas, amigos e inimigos. Através de vagarosamente vasculhando essas memórias, Leyland sentiu que a meia-lua classificou a alma verdade em sua massa de pontos tornou-se ainda mais pura e completa, tendendo para a mudança para o nível da lua cheia. Esse tipo de reflexão tranquila continuou por 5 ou 6 dias, a aura de Leyland tornou-se cada vez mais fraca e, por fim, assemelhava-se a uma pessoa comum, com apenas o brilho de seus olhos tornando-se mais brilhantes como as estrelas enfraquecendo lenta e suavemente. Um poço antigo sem uma única ondulação, seu coração mais íntimo era pacífico e quieto, impermeável aos desejos. Até o último momento, o coração de Leyland não tinha mais nenhum nervosismo ou confusão, apenas a determinação de avançar para a frente. Ele se levantou de repente e entrou no laboratório do Starhelm. O simples portão astral irradiava uma luz penetrante com uma chama azul cintilante, formando uma porta redonda e arqueada. Assim como um espelho espacial prateado, em seu núcleo havia um complicado vórtice negro e o oposto era uma galáxia brilhante, levando a lugares desconhecidos. Ao lado do portão astral, havia uma enorme e complicada formação de magia, e acima dela, cada runa era incomparavelmente precisa, minúscula e cheia de um senso de beleza. Mais de 10.000 runas pareciam nadar como girinos, emitindo continuamente ondulações misteriosas. No centro dessa formação, havia um sulco redondo e o que era usado era desconhecido. Bip! O arranjo Lac Spell Formation foi completado. Potência estimada de amplificação, 107,6%. UI. O feedback do chip foi prontamente transmitido. Leyland criou esta formação de magia de amplificação, de acordo com as técnicas de amplificação de runas antigas e com o AI. A aterradora habilidade de dedução e simulação do chip. Devido ao descarte de sua universalidade e especialmente visando o efeito de um item mágico, ele foi ampliado para mais de 100%. Quanto a Leyland, isso poderia ser considerado uma alegria inesperada. Vamos começar! Os olhos de Leyland tinham uma aparência decidida. Depois de voar, você voa. Sucesso envolveu completamente libertar-se de seus grilhões Bloodline, um resultado inesperado e assustador. Bip! O portal astral foi aberto, pesquisando o banco de dados de coordenadas. Juntamente com o AI. A voz de Chip, o brilhante rio de luz dentro do espelho de prata se aproximava cada vez mais, até que uma estrela parecida com um vórtice apareceu, e a representação da tela acabou ali. Esta era a constelação Calma Jade, a localização do mundo do purgatório. Com os dados do predecessor e adicionando a dedução contínua do chip, só poderia progredir para este passo. Dentro da constelação de Jade Calma havia dezenas de milhares de mundos, juntamente com muitos meio-planetas, diferentes dimensões e espaços quebrados, seus números eram tão vastos quanto o número de estrelas no céu. Encontrar a localização do mundo do purgatório a partir de tantas coordenadas possíveis equivaleu a pescar uma agulha do mar. Embora Leyland tivesse o AI chip, ele ainda precisava de muito tempo para fazer isso. E o que faltava agora, infelizmente, era tempo. Neste passo,
O papel do AI Chip Informação já foram esgotados, eu só posso pesquisar lentamente e confiar na sorte. Leilin suspirou aparentemente, com um lampejo de luz dourada, uma simples moeda de ouro apareceu em sua mão. Essa forma da moeda de ouro era muito simples e estava cercada por um círculo de luz dourada escura. Um lado da moeda tinha uma caveira, do outro lado o padrão de um pássaro sortudo. A moeda de ouro atualmente tinha várias rachaduras, e quase dividiu a moeda. Este foi o único item mágico, Lucky Core. Foi o maior ganho de Leilin de Extreme Night City, segurando era como agarrar um fio do poder do destino. Mesmo no campo da experimentação em Starhelm, o poder do destino poderia exercer um poder aterrorizante. Leilin foi inicialmente capaz de encontrar o Black Rainwood, obtendo força multilimbe, graças ao poder do destino. Daquele momento em diante, Leilin havia selado completamente o Lucky Coin e nem o usará apesar de várias crises, preparando-se para tirar o máximo proveito dele. E agora? Era hora de usar a moeda. Go! Um arco dourado brilhou nas mãos de Leilin. O Lucky Coin atravessou o espaço em uma trajetória brilhante, no centro do Lucky Spell Formation, como se fossem originalmente um BZZ. Muita luz cintilou, fios de poder dourado foram liberados da formação de magia, seguindo o ritual para a moeda da sorte, fazendo a luz dourada escura da moeda ficar ainda mais deslumbrante. Devido às restrições materiais da Lucky Coin, só é possível fazer predições até o nível Estrela da Manhã, mas uma vez que ela toque em poderes além das Estrelas da Manhã, ela encontrará uma reação horrível. Leilin observou a luz dourada e escura do Lucky Coin se intensificar, uma expressão peculiar piscando em seus olhos.